Evangelho de João, capítulo 10, versículo 19, diz a palavra de Deus: Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoninhado. Pode, porventura, um demônio abrir aos olhos aos cegos? Até aqui. A história da igreja primitiva nos reserva e nos comunica o testemunho de um homem chamado Justino. Justino era um homem sedento por conhecimento, sedento pela verdade. Ele queria encontrar a todo custo a verdade. E este homem era um homem jovem, mas ainda na sua juventude, ele já era amante da filosofia e já era um filósofo. E como amante da filosofia, ele era um homem que era um exímio estudante de homens como Aristóteles, da filosofia estoica, e também de um homem chamado Pitágoras. E naquele momento da sua vida, ele era adepto do platonismo, ou seja, ele seguia a filosofia de Platão. Eu estou me referindo ao segundo século da era cristã. E este homem chamado Justino, em busca de conhecimento, certa vez ele encontrou-se com um cristão digno, um cristão coerente nas suas palavras e nas suas atitudes. Este homem já era idoso e começou a falar de Cristo para Justino, e começou a mostrar profecias judaicas que faziam alusão a Cristo, e começou a mostrar para Justino que Jesus era de fato o cumprimento daquelas profecias, de que Jesus era aquele de quem falaram os profetas. E Justino, que era sedento pela verdade, estava buscando a verdade, ele compreendeu aquilo que aquele cristão estava falando, e ele assimilou o evangelho, ele creu em Jesus. E quando ele creu em Jesus, ele se tornou, além de filósofo, um pregador do evangelho. Ele se tornou também, acima de tudo, um dos primeiros defensores da fé. Justino é conhecido como um dos primeiros apologistas cristãos. E ele tem uma obra que é extremamente conhecida e famosa, chamada Apologia, primeiro livro de Apologia de Justino, que foi escrito no ano 150 depois de Cristo. E ele viajou o mundo pregando o evangelho. Ele pregou o evangelho a judeus, ele pregou o evangelho a gregos, ele pregou o evangelho a romanos. Ele se assimilou ao apóstolo Paulo, que foi aquele que foi conhecido como o apóstolo dos gentios, pregando o evangelho para aqueles que não faziam parte da nação judaica. E Justino pregou o evangelho. Conta a história que no ano de 165 depois de Cristo, Justino ele vai até Roma. E quando ele chega em Roma, ele é acusado pelos seus inimigos, ou pelos inimigos da fé. E Justino então é preso pelas autoridades. Em sendo preso, ele foi torturado, e a exemplo do apóstolo Paulo, ele foi decapitado. Mas dedicou os últimos 30 anos da sua vida à pregação do evangelho. E assim, no ano 165 depois de Cristo, morre Justino, que a partir do seu exemplo, a partir da sua atividade em defesa da fé, e a exemplo da forma com que morreu, recebeu o pseudônimo de mártir. E você encontra o exemplo desse homem buscando por Justino Mártir. Quando esse homem teve um encontro com a fé, esse homem que era conhecedor das letras, esse homem que era conhecedor da ciência, esse homem que era conhecedor da filosofia, ele se choca com outro conhecimento,
o conhecimento que de fato ele estava buscando, mas ainda não havia encontrado. E esse choque de realidades mudou a sua vida por completo e mudou a sua vida para sempre. E o nome de Justino foi eternizado na história. E já se passam quase 2000 anos. E hoje nós estamos falando desse homem aqui. O exemplo desse homem ficou marcado na história por causa da sua obra, mas acima de tudo porque em um momento da sua vida ele encontrou-se com a mensagem do Evangelho. E ele creu na mensagem do Evangelho. A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava pregando para judeus. E enquanto Jesus estava pregando para judeus, a Bíblia Sagrada diz que alguns se dividiram daqueles que o ouviam. Houve uma divisão entre aqueles que o ouviam. Uns creram na mensagem que Jesus estava falando e outros rejeitaram a mensagem que Jesus estava falando. Ou seja, o que acontece com esses homens é exatamente o que aconteceu com Justino Marte. É o que aconteceu com muitos de nós aqui. E é o que vai acontecer com muitos que estão ouvindo essa mensagem também. Ao encontrarem-se com a verdade, ao encontrarem-se com o Evangelho, ao encontrarem-se com a palavra que dá vida, que transforma e que purifica o homem, a sua vida será mudada, a sua vida será transformada e restaurada para sempre. Esses homens se dividiram. E por que houve divisão entre aqueles homens? Por que houve dissensão entre aqueles homens? Por causa da mensagem de Jesus. É impossível o homem ouvir a mensagem de Jesus e não ser tocado por ela. É impossível o homem ouvir a mensagem de Jesus e não ser chacoalhado por ela. É impossível que a mensagem de Jesus seja direcionada a alguém e essa pessoa continue ignorando o poder dessa mensagem. É impossível. O homem pode perfeitamente não se submeter a essa mensagem, pode perfeitamente resistir a essa mensagem, pode perfeitamente se tornar ou continuar sendo inflexível com relação a essa mensagem. Mas essa mensagem toca, essa mensagem chacoalha, essa mensagem aponta para a verdade, essa mensagem mostra ao homem o caminho. Inevitavelmente essa mensagem sempre fará dissensão, essa mensagem sempre fará divisão. Essa mensagem dividirá pessoas. Lembre-se do que Jesus disse: não pensem que vim trazer paz ao mundo. Pelo contrário, eu vim trazer espada. Eu vim colocar filhos contra pais e pais contra filhos. Eu vim colocar noras contra sogras e sogras contra noras. Porque a mensagem de Jesus, ela causa dissensão entre aqueles que querem recebê-la e aqueles que querem rejeitá-la. Entre aqueles que creem e aqueles que desprezam. Sabe por que a mensagem de Jesus ocasiona isso? Porque as suas palavras têm poder. O homem não consegue, por mais que ele queira, o homem não consegue ignorar o poder das suas palavras. Mas o homem pode resistir. E ao longo da história, o homem tem resistido à mensagem. E a pergunta que se faz é: por que muitos lhe resistem? Porque muitos resistem aos seus mensageiros, porque muitos resistem à sua doutrina. A pergunta que eu faço é: que mal a sua doutrina faz ao ser humano? Você sabe, Jesus tem inúmeros inimigos. Você sabe, muitos zombam dele, muitos ridicularizam ele, muitos humilham o nome dele, muitos zombam dele, muitos blasfemam dele. E a pergunta continua: por que tantos o odeiam tanto? Por que a igreja cristã é tão odiada por tantos? Que mal essa mensagem tem? Porventura essa mensagem ensina a matar? Porventura essa mensagem ensina a roubar? Porventura essa mensagem ensina a torturar? Essa mensagem ensina a sequestrar? Não! A mensagem é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Porque tantos continuam resistindo a essa mensagem? Porque tantos continuam lutando contra essa mensagem? Podem todos se reunirem para lutar contra essa mensagem, a palavra dele vai prevalecer. E quando ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, ele estava falando a verdade. E fazem 2000 anos que as portas do inferno têm tentado prevalecer contra a sua igreja, mas não prevaleceu e nunca irá prevalecer. A mensagem continua se mostrando e se revelando verdadeira e poderosa. Continua causando divisão, dissensão, continua salvando uns, salvando aqueles que creem, salvando aqueles que aceitam, salvando aqueles que se submetem. Então por que tantos resistem à sua mensagem? A resistência à sua mensagem se dá porque o homem tende sempre a negar a realidade. O homem, a mensagem incomoda porque o homem no fundo ele sabe que é verdade. Porque quando alguém fala algo de mim que é inverídico, estou nem aí. Não é verdade porque vai me incomodar se não é verdade. Porque eu vou me preocupar com uma mentira. Então se o homem não crê na mensagem, ele simplesmente ignora a mensagem. Não, isso aí é escrito pelos homens, isso aí é obra da mentalidade humana, da sabedoria humana, então não creia. Mas o homem continua lutando contra, porque na realidade ele quer negar a realidade. Ele sabe que é verdade, e ele resiste, porque ele não quer arcar com as suas consequências, nem quer se posicionar, compreendendo a sua responsabilidade diante dessa mensagem. Por isso o homem luta contra, por isso o homem não se submete, por isso o homem resiste, por isso o homem não aceita, porque no fundo ele sabe que é verdade, não dá para fugir disso, porque a mensagem é coerente, a mensagem é verdadeira, a mensagem é racional. Não há irracionalidade na mensagem do Evangelho. A mensagem é aplicável. É impossível que você se depare com a mensagem do Evangelho e você não se enxergue nela. É impossível que você não veja que essa mensagem faz sentido na sua vida, que ela é aplicável na sua vida. É impossível que o homem, por mais que queira manter-se inerte diante da mensagem, é impossível que ele continue inerte. É impossível que ele continue se comportando como ignóbil, como ignorante diante da mensagem. Lá no fundo, ele sabe que é verdade. Mas será que Jesus é digno de confiança? Nós estamos falando de um pregador nazareno, pobre, pregador de rua que não tinha nenhum templo para pregar, de 2000 anos atrás. Será que Jesus é digno de confiança? Nós tivemos homens que viveram anterior a Jesus, como Buda, como Confúcio, homens da ciência, da sabedoria, da filosofia. Nós tivemos os filósofos gregos que viveram antes de Jesus, Aristóteles, Platão. Quantos nós tivemos que vieram antes de Jesus, que tem uma mensagem que alcança até nós ainda hoje? Vou me apegar mais uma vez ao exemplo do budismo. O budismo é muito anterior a Jesus e persiste até hoje. E a pergunta continua: por que o cristianismo é tão poderoso? Por que o cristianismo se estende ao longo dos séculos, e não apenas séculos, mas milênios? E por que o cristianismo, quando entra na vida de alguém, modifica a vida de alguém? Será que Jesus realmente é digno de confiança? Será que a mensagem daquele pregador de rua realmente é digna de confiança? Essa é uma questão para você pensar. Mas o simples fato
dessa mensagem hoje transformar vidas demonstra que Jesus é digno de confiança. Porque não obstante existirem religiões anteriores ao cristianismo, o próprio judaísmo é muito mais velho, muito mais antigo do que o cristianismo. No entanto, o judaísmo não transforma a vida de ninguém. O budismo não transforma a vida de ninguém. O hinduísmo não transforma a vida de ninguém. O confucionismo não transforma a vida de ninguém. O shintoísmo, o jainismo, nenhuma dessas religiões transforma a vida de ninguém. O islamismo, muito menos. É uma fé que expressa ódio quando mata pessoas. A mensagem de Jesus, ao longo de 2000 anos, salvou milhares e milhares e milhões de pessoas. E quando eu digo que a mensagem salvou, eu não estou me referindo apenas à salvação eterna, mas a mensagem de Jesus ao longo dos séculos tem salvado pessoas das drogas, da criminalidade, do roubo, da violência. A mensagem de Jesus salva o ser humano integralmente, não apenas a sua alma. Então, se você quer saber se Jesus é digno de confiança, olhe o que ele falou. Olhe de que forma a sua mensagem é aplicada na vida das pessoas e olhe o resultado que a sua mensagem causa na vida das pessoas. Belas palavras muitos têm, bela filosofia muitos têm, mas se você quer conhecer o homem, não dê atenção às suas palavras, mas olhe para as suas obras. É olhando para as suas obras que você descobre quem é o homem. Olhe para os seus frutos e você saberá quem é o homem. Olhe para aquilo que o Evangelho de Jesus tem feito na vida das pessoas e você saberá se ele realmente é digno de confiança. Será que você tem alguma dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma. Os homens ouvem a mensagem de Jesus e o que é que Jesus está pregando? O texto começa no capítulo 9, onde Jesus cura um cego de nascença. E quando Jesus cura um cego de nascença, Jesus é acusado de infringir a lei do sábado, de pecar por trabalhar, por fazer uma obra no sábado. E aí os homens investigam, interrogam o pai do menino, interrogam a mãe do menino, interrogam o próprio menino, até chegar a Jesus. E quando eles chegam a Jesus, ao invés de se intimidar com eles, Jesus expõe a sua hipocrisia diante deles. E Jesus começa dizendo: quem pula o aprisco é mercenário e bandido. O pastor das ovelhas é aquele que entra pela porta do aprisco. Ele começa a expor que aqueles homens são mercenários, aqueles homens são enganadores, aqueles homens brincam com a fé das pessoas, mas aqueles homens não pregam a verdade, não pregam o Evangelho, não pregam a mensagem que transforma. Aqueles homens não têm obras para apresentar. O que aqueles homens têm é discurso e filosofia e ritualística. É só isso que eles têm a apresentar. E Jesus toma para si a responsabilidade e diz: eu sou o pastor, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aquele que não é pastor, mas mercenário, quando ele vê se aproximar o lobo, ele foge e deixa as ovelhas serem devoradas pelo lobo. Mas o bom pastor não, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. E quando eles ouvem aquela mensagem, talvez as pessoas que estão ouvindo Jesus começam a analisar o ministério de Jesus, que foi curto, 3 anos e meio, começam a ver como era que Jesus tratava as pessoas, como era que Jesus se relacionava com as pessoas, e qual resultado tinha a mensagem de Jesus na vida das pessoas. E começam a olhar também a vida dos judeus, a vida dos sacerdotes, e começam a ver que aquilo que eles falam, aquilo que eles fazem não passam
e palavras vazias, que não trazem transformação, que não fazem modificação na vida de ninguém. Eles vão ao templo, fazem as suas orações, oferecem os seus sacrifícios e voltam para casa e tudo continua do mesmo jeito. Pessoas vão até eles em busca de cura e não encontram cura. Quantos exemplos nós encontramos na Bíblia Sagrada? João capítulo 5, um homem que estava na porta das ovelhas, no tanque de Betesda, há 38 anos esperando ser curado e não foi curado. Paralítico e não foi curado. Então as pessoas encontram em Jesus aquilo que eles não encontraram no judaísmo. Atos capítulo de número 3, a Bíblia Sagrada diz que João e Pedro estão chegando no templo, e há ali um homem que está pedindo esmolas, porque era aleijado, porque era deficiente. Ele não encontrou no judaísmo aquilo que ele encontrou em Jesus. E aquele homem olha para João e Pedro diz: me dá uma moeda, me dá um dinheiro, me dá alguma coisa. Pedro fita naquele homem e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem é curado instantaneamente, imediatamente. Ou seja, aquelas pessoas se dividem porque elas começam a analisar, elas começam a pôr na balança e começam a ver que realmente existe uma diferença brutal entre a religião que eles seguem e o que Jesus está pregando, e não apenas o que Jesus está pregando, mas o que Jesus está fazendo. Por isso eu digo, Jesus é digno de confiança. Diante daquela dissensão, aqueles que não creem em Jesus dizem: esse homem é endemoniado. E lembrem-se que em outra ocasião eles já haviam acusado Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, a Bíblia Sagrada diz que após uma cura também, Jesus foi acusado de curar pelo poder de Satanás. E onde Jesus nos ensina a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. E ele diz: vocês, se blasfemarem contra o Filho, tem perdão. Se blasfemarem contra o Pai, tem perdão. Mas quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, nem agora, nem no porvir. Agora Jesus está sendo acusado da mesma coisa. Esse homem tem demônios. Esse homem age pelo poder de Satanás. Ou esse homem está louco. Esse homem não sabe o que está fazendo. Ele é um louco, ele é um lunático. Sabe por que os homens fazem isso? Porque diante da culpa, o homem prefere inverter os papéis. É mais fácil inverter os papéis. Aqueles homens são réus, mas agora eles invertem os papéis e se colocam como juízes. E Jesus, que é o justo juiz, agora é colocado como um réu. Jesus, que veio para perdoar os pecados dos homens, agora é acusado de ser louco, e agora é acusado de ser endemoniado. Eu preciso dizer para você que isso não mudou muito ao longo dos séculos. O homem continua tentando inverter os papéis. O homem continua se colocando no lugar de juiz e colocando o verdadeiro juiz no lugar de réu. O homem continua julgando Jesus. E geralmente no julgamento das pessoas, Jesus sai condenado. Condenado como um farsante. Condenado talvez como um grande homem da história, mas não mais do que isso. Como um homem que tinha assim um grande conhecimento, teve uma importância na sua época, para a sua geração, mas nada além disso. O homem continua julgando Jesus. Agora nos últimos carnavais, Jesus vem sendo julgado pelo homem, sendo colocado como lutando com o diabo e sendo vencido pelo diabo. Essa é a visão que o homem tem de Jesus. É dessa forma que o homem julga Jesus e condena-o. É mais fácil. Geralmente quem tem culpa, ele procura sempre inverter os papéis. Geralmente quem tem culpa em alguma coisa, não assume a sua culpa.
mas inverte os papéis, transfere a responsabilidade. Isso não é algo novo. Adão fez isso, transferindo a responsabilidade para Eva. Eva fez isso, transferindo a responsabilidade para a serpente. Esse jogo existe desde o começo da história, e esse jogo irá continuar existindo. Mas esse jogo não funcionou no começo, esse jogo não funcionou nos dias de Jesus, esse jogo não funciona hoje, esse jogo nunca funcionará. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não toma o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Deus só dá a cada um segundo aquilo que cada um fez, segundo as suas obras. Mas é mais fácil inverter os papéis e tentar acusar Jesus. Mas a pergunta é: tudo bem, eles estão acusando Jesus de ser um endemoniado e louco, lunático, não está em sã consciência. Mas tem razão quem acusa Jesus? Estão certos aqueles que acusam Jesus? Tem os homens motivos para de fato acusar Jesus? Analise a sua biografia, analise quem foi Jesus, analise o seu exemplo, mas acima de tudo, preciso frisar mais uma vez, analise a sua obra, e você saberá que não tem razão quem o julga, não tem razão quem o condena, não há motivos que fundamentem a acusação que se faz contra Jesus. Não há nada que o homem impute de culpa a Jesus que se sustente à luz da sua vida, à luz do seu exemplo e à luz do seu testemunho. Houve uma divisão, e a pergunta para nós nessa noite é: diante dessa divisão que existe, que acontece, diante da sua mensagem, de qual lado você vai ficar? Do lado dos que acusam e rejeitam, ou do lado dos que creem e abraçam a mensagem? Inevitavelmente nós temos que admitir que no mundo existe essa dualidade. Não há uma terceira via, não há uma terceira opção. Ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro. De qual lado nós vamos ficar diante da sua mensagem? Do lado daqueles que acusam e rejeitam, ou do lado daqueles que creem e abraçam a sua mensagem? A escolha é pessoal, a escolha é íntima, e a escolha de cada um é indiscutível, pois Ele dá a cada um de nós o direito de fazermos a nossa escolha. Ele deu a cada um de nós o livre arbítrio, ou a livre agência, como preferem alguns. Certo é que eu sou livre para fazer exatamente o que eu quiser da minha vida, mas certo é que eu preciso fazer uma escolha. Diante da sua mensagem eu preciso fazer uma escolha, eu preciso me posicionar. Jesus está falando, e aqueles homens dizem: ele tem demônio, ele é louco, por que vocês o ouvem? Sabe por que nós o ouvimos? Porque a sua mensagem cura, a sua mensagem transforma. Sabe por que nós o ouvimos? Porque ele foi aquele quem direcionou uma mensagem, uma palavra para nós, quando todos se calaram. Sabe por que nós o ouvimos? Porque ele é aquele que nos abraçou quando todos nos rejeitaram. Sabe por que nós o ouvimos? Porque ele é aquele que, quando nós fizemos um monte de bobagem na nossa vida, ele não apontou, ele não julgou, ele não condenou, mas ele estendeu a mão e disse: você caiu, mas eu estou aqui para te levantar.
Porque ele é aquele que disse para aquela mulher: pega em ato flagrante de adultério, onde estão aqueles que te condenam? Nenhum ficou. E aquela mulher disse: nenhum. Ele diz: pois eu também não te condeno, vai, não peques mais. Por que nós ouvimos? Porque Pedro responde no evangelho de João, e ele diz: nós ouvimos porque a sua palavra é palavra de vida eterna. Nós ouvimos porque só ele tem as palavras de vida eterna. Por que nós ouvimos? Porque a sua mensagem é digna de confiança. Por que nós ouvimos? Porque a sua mensagem é verdadeira, a sua mensagem é coerente, a sua mensagem é compreensível. Por que nós o ouvimos? Porque ouvi-lo, e eu sempre faço uma distinção entre ouvir e escutar. Escutar é fazer uso do aparelho auditivo. Você escuta qualquer coisa. Se você não for surdo, você escuta qualquer coisa. O que você quer e o que você não quer. Ouvir é dar atenção. Ouvir é captar. Ouvir é receber. É introjetar, é guardar no coração. Isso é ouvir. Por que nós ouvimos? Porque só os inteligentes o ouvem. Porque a sua mensagem é verificável, porque a sua obra é verificável. As maiores mentes da humanidade também o ouviram. Você já ouviu falar em Galileu Galilei? Cristão. Você já ouviu falar em Isaac Newton? Cristão. Você já ouviu falar num cientista francês chamado Louis Pasteur? Cristão. E Louis Pasteur tem uma frase impactante. Ele diz: um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima de Deus. Por que nós o ouvimos? Porque nós somos inteligentes, porque nós pensamos. Fé é para quem pensa. A fé é racional, a fé é verificável. A fé não é uma coisa abstrata. Fé não diz respeito apenas a crer no invisível. Esse é um dos aspectos da fé. Mas a fé cristã é aquela que analisa. A fé cristã é aquela que verifica. A fé cristã é baseada em fatos, em evidências, em provas. Se você quer saber, até mesmo para a coisa mais difícil que tem de se provar no cristianismo, há provas, que é a ressurreição de Jesus. Se existe uma coisa que é difícil de provar, é a ressurreição. Mas até para a ressurreição, há provas de que essa ressurreição foi verdadeira, aconteceu, ocorreu. E você vai encontrar inúmeros escritores trazendo evidências. Eu recomendo a você um escritor chamado Josh McDowell. No seu livro Novas Evidências, ele traz evidências claras da ressurreição de Cristo. Eu recomendo a você um livro chamado Em Defesa de Cristo, de um escritor ex-ateu americano chamado Lee Strobel, onde ele traz evidências da ressurreição de Jesus. E eu não estou falando de pessoas que simplesmente são tendenciosas por causa da sua fé. Lee Strobel era ateu convicto. E começou a pesquisar para provar para sua esposa, que havia aceitado a fé, que aquilo era uma farsa, que aquilo era uma mentira, que aquilo não aconteceu, que Jesus não existiu. E quanto mais ele investigou, quanto mais ele pesquisou, mais ele se aproximou de Jesus. E chegou em um momento da sua caminhada, da sua trajetória de pesquisas, ele que era um jornalista, que ele não teve como escapar. O que lhe restou foi admitir: existem provas. Existem provas de que Jesus existiu. Existem provas que Jesus foi crucificado. E existem provas que Jesus ressuscitou. Em outra ocasião eu posso trazer algumas evidências para você, algumas provas da ressurreição de Jesus. Não trarei aqui porque o momento não cabe e o tempo não nos permite. Mas existem provas da ressurreição de Jesus. Ou seja, a fé é para pessoas inteligentes. Então os cristãos que geralmente são observados, são vistos
e são taxados como ignorantes pelas pessoas, na realidade são os seres mais inteligentes que existem. Aqueles que creem na verdade. Porque aqueles que nos taxam de ignorantes, de burros, de incultos, são aqueles que acreditam, por exemplo, que tudo surgiu do nada. Ah, porque houve uma explosão, o bóson de Higgs explodiu. Bóson de Higgs, para você ter uma ideia, qual é a menor partícula que se conhece a partir da ciência? É aquilo que a ciência chama de átomo. É a menor partícula. O bóson de Higgs é uma fração de um átomo, para você ver quão insignificante é. A menor partícula é um átomo, e o bóson de Higgs é uma partícula do átomo. É o conjunto de bóson de Higgs que compõe o átomo. E segundo os que nos chamam de ignorantes, os que nos chamam de burros, foi isso que explodiu e deu origem ao universo. Depois o burro sou eu, depois o ignorante sou eu. Mas eles vão além. Além de o mundo ter surgido dessa explosão, desse nada, e eles dizem que essa explosão foi ocasionada porque existia oxigênio. Se existe oxigênio, existe alguma coisa, não é nada. Se existe o bóson de Higgs, existe alguma coisa, não é nada. Dentro da teologia, nós temos uma frase em latim que é ex nihilo, feito do nada. Ex nihilo, nihil fide, ou seja, do nada, nada se faz. Você consegue fazer alguma coisa do nada? Não, por quê? Porque você não é Deus, Deus faz. E eles vão além. Além de eles dizerem que o mundo surgiu, e não apenas o mundo, o universo com todas as suas galáxias, com todos os seus planetas, com todos os seus sistemas solares, que não existe um só, eles dizem que a vida surgiu espontaneamente. Então é um outro desafio, a vida surgiu do nada também. Então a vida surgiu de algo inanimado. Apareceu alguma coisa que foi formando, se foi crescendo, foi evoluindo, se tornou um ser vivo, e foi evoluindo, evoluindo, surgiram os animais, surgiu o ser humano, e surgiu tudo, toda a vida que nós conhecemos. Tanto a vida no reino vegetal, como a vida no reino animal. Depois o ignorante sou eu. Não, a fé é para gente que pensa. Por que nós devemos ouvi-lo? A pergunta daqueles homens é: por que vocês o ouvis? Por que vocês o ouvem? Ele é endemoniado, ele é louco. Por que vocês ouvem ele? Não, nós ouvimos ele porque ele é inteligente. Nós ouvimos ele porque, além dele ser inteligente, nós somos inteligentes. A nossa fé é racional. E aqueles homens o estão acusando, porque não podem resistir à sua mensagem, nem podem se opor à sua mensagem. Quando nós falamos sobre debate, por exemplo, existe um argumento que se utiliza, existe um mecanismo que se utiliza dentro de debates, que é o ad hominem. Não sei se você já ouviu falar essa expressão ad hominem. O que é o ad hominem? É quando você está debatendo com alguém que você não tem argumento para refutar a argumentação daquela pessoa, você ataca a pessoa. Por isso, ad hominem, você ataca a pessoa. Então esses homens não podem refutar o que Jesus está dizendo. Eles não têm argumento para fundamentar-se e assim refutar o que Jesus está dizendo. Por isso, eles atacam Jesus. O homem nunca terá argumento para se opor a Jesus. Ele é louco. E a mensagem do Evangelho sempre foi loucura para o ser humano. O apóstolo Paulo disse isso escrevendo aos Coríntios: a mensagem do Evangelho é loucura para os que se perdem. Então a mensagem do Evangelho sempre vai continuar sendo loucura para quem se perde. Mas quem está crendo, está sendo salvo. Quem está crendo, está recebendo o poder de Deus. Quem está crendo, está desfrutando da presença e do poder de Deus. Quem quiser continuar crendo que a mensagem é loucura, continue. Mas aqueles que creem, estão sendo transformados, estão desfrutando de uma nova vida com Deus.
e estão tendo seus nomes escritos no céu. Seus nomes estão escritos lá. E naquele dia, Ele chamará a cada um de nós pelo nome. Nós saberemos que nele nós temos uma nova identidade. Isso é revelado no livro de Apocalipse. Nós receberemos um novo nome, um nome que nem nós mesmos conhecemos. Nosso nome está registrado na palma da sua mão. Mas o nome dos ímpios está escrito na terra, na areia, e será apagado. Que você marque o seu nome na história, mas acima de tudo, que o seu nome esteja marcado e gravado no coração de Deus. Esses homens o estão acusando. Ele é louco, ele tem demônio, ele está fora de si. Mas os outros dizem: estas palavras não são de endemoniados. Estas palavras não são de alguém que é guiado por um demônio. Entendam uma coisa: não são apenas as palavras. A forma com que as palavras são ditas comunicam muito mais do que as próprias palavras. Aqueles homens creem em Jesus não apenas pelas palavras que ele profere, mas como ele profere. Ele fala como quem tem autoridade. Ele fala como quem ele sabe o que está falando. Ele não fala de teorias, ele fala daquilo que ele vive. Mas o que convence aqueles homens não é porque apenas a mensagem, a forma com que Jesus expõe a mensagem, mas é porque a mensagem de Jesus é acompanhada de milagres, é acompanhada de obras. É isso que convence o homem. A sua mensagem, ela é acompanhada de restauração. E todos aqueles que foram a Jesus com um coração sincero, eles foram transformados por Ele. E continuam sendo transformados por Ele. Que a nossa vida esteja de fato nas suas mãos. Que a nossa vida seja sempre uma prova do seu poder de transformar e de restaurar vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que seja a minha e que seja a sua vida transformadas hoje, aqui e agora, e amanhã, e depois de amanhã, e que a nossa vida desfrute da transformação que Ele proporciona todos os dias. E assim nós estaremos galgando o nosso caminho até nós chegarmos nos céus, até nós chegarmos na glória e atingirmos a estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade, para vivermos com Ele eternamente, pelos séculos dos séculos.